e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tema: o pastor pode ter filhos não crentes? Bom, se você já ouviu alguma conversa, alguma discussão sobre isso, então fica comigo até o final desse vídeo e vamos então aqui trazer um estudo sobre este tema. Você está no Aleph Tav, o canal daqueles que amam a palavra de Deus. Eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tema: o pastor pode ter filhos não crentes? Bom, eu resolvi fazer esse vídeo aqui devido a uma pergunta que um dos membros, que um dos inscritos no canal, o irmão Moura, ele nos fez. Com relação a um versículo da Bíblia, e ele me fazia a pergunta: Marcelo, será que uma pessoa pode ser consagrada a obreiro se ele tiver filhos que estão afastados do caminho do Senhor? Então, devido a essa pergunta, eu resolvi fazer esse vídeo. Se você já viu, se você conhece alguém que tem filhos afastados do caminho do Senhor e você tem aí uma certa dúvida: será que ele pode ser um obreiro? Será que ele não pode ser um obreiro? Então assista esse vídeo e vem comigo descobrir agora se pode ou se não pode um obreiro ter um filho afastado dos caminhos do Senhor. O versículo que foi utilizado para tomar base de que um obreiro ele não pode ter filhos afastados dos caminhos do Senhor é o versículo que está em Tito, no capítulo 1 e no versículo 5 e 6. Na verdade é o versículo 6, eu coloquei aqui o versículo 5 para ter uma compreensão melhor do que o texto nos diz. E o texto diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros ou anciãos, ou obreiros, conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. O texto aqui ele nos diz que tenha filhos crentes. Se você já ouviu, se você conhece alguém que passa por essa situação, e algumas pessoas que até mesmo discriminam essa pessoa por ele ter um filho não crente, então deixe já o seu like nesse vídeo, também comenta aqui embaixo: eu conheço alguém, eu conheço uma pessoa que tem filhos não crentes, ele é um obreiro e ele está sendo discriminado por ter filhos não crentes. E você pode também aproveitar e deixar aqui a sua pergunta, e aí nós estaremos trazendo aqui um estudo abordando a sua dúvida. Bom, mas o texto então ele nos diz que Tito ele deveria constituir anciãos, obreiros, presbíteros, e aí aqui na Bíblia está escrito que tenha filhos crentes. O que nós precisamos entender é que dentro do grego existe duas palavras para o termo filhos. Dentro da linguagem grega existe duas palavras para se referir a filhos que foram traduzidas como filhos. Nós temos a palavra huios, e temos a palavra tecton. Qual é a palavra que está sendo utilizada aqui? A palavra que está sendo utilizada aqui, nós vamos descobrir daqui a pouco. Mas antes de falar qual é a palavra que está sendo usada aqui, eu quero te mostrar aqui o que significa cada uma dessas duas palavras no grego. Olha só, a primeira palavra é a palavra huios. A palavra huios é um termo grego utilizado para descrever um filho
que pode ser facilmente identificado como filho de alguém, por ter traços muito fortes de caráter ou personalidade de seus pais. É um filho maduro, é um filho que já tem o caráter do pai, é um filho que você percebe logo que ele é um filho mesmo de sangue, que ele é um filho natural, que ele é de fato um filho que herdou as características do seu pai. Então nós estamos falando aqui de um filho que compartilha do mesmo sangue. E a outra palavra para se referir a filhos é a palavra tekton. Teknon é a palavra teknon. E o termo teknon é uma palavra grega também que é frequentemente utilizada para representar filhos que são reconhecidos como filhos somente por terem nascido de alguém. A passagem de Romanos, no capítulo 8, versículo 15, fala que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos, que somos teknon de Deus. Então, o que é um teknon? O que significa essa palavra? É um filho que é gerado, é um filho que é conquistado, é um filho que ele surgiu, não é um filho natural, não é um filho de sangue, mas podemos chamar também aqui de um filho na fé, um filho na fé. Então, como entender agora Tito, capítulo 1, versículo 5 e versículo 6? Qual a palavra está sendo utilizada em Tito, capítulo 1, versículo 6? Você quer descobrir? Então, se você ainda não é um inscrito no canal, aproveita para se inscrever e receber mais conteúdos como este. Agora, vamos entender, então, qual a palavra utilizada aqui? O obreiro, ele precisa ter teknon. A palavra utilizada em Tito, no capítulo 1, é a palavra teknon. Então eu vou voltar aqui para o versículo, olha só. Que tenha filhos crentes. A palavra aqui não é filho de sangue, mas é um filho gerado. E o término da conclusão vai dizer assim: não devemos nos tornar obreiros para fazer filhos na fé, mas nos tornamos obreiros por já termos filhos na fé. Então, um obreiro, um pastor, pode ter filhos não crentes? A resposta é filho de sangue, sim. Existem muitos pastores, por mais que eles possam venham tentar, eles acabam não conseguindo. Porém, a palavra que está escrita em Tito é a palavra filho gerado. Um obreiro, ele precisa gerar filhos. Antes de ser considerado obreiro, porque aqui estava vendo alguém que precisava ser colocado num cargo de obreiro e ele precisava já ter filhos gerados, teknon. Ele precisava já ter filhos que fossem gerados na fé. Então a palavra usada ali é: o obreiro, ele precisa ter filhos. Sim, precisa. Que filhos são esses? São filhos na fé e que sejam insubordinados. Então está aí a resposta para o nosso irmão Moura, que nos fez essa pergunta, e para todos vocês que estão assistindo o nosso canal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Que o Eterno abençoe a sua vida. Shalom, shalom, ulechitraot.